Salve Maria, fiel católico, e a paz de nosso Senhor. Bem-vindo a esta segunda parte da terceira apostila do seu curso de formação católica integral pela Fraternidade Laical São Próspero. Aqui Henrique Sebastião, mais uma vez, e nesta aula nós falaremos sobre a importância de discernir, a importância de se saber discernir neste âmbito da espiritualidade, da vida interior, em que buscamos uma intimidade com Deus nas práticas ascéticas e místicas, a importância de se saber separar aquilo que é engano, aquilo que é sugestão, aquilo que é algum desvario da mente, alguma fragilidade da nossa psique humana, separar tudo isso daquilo que é verdadeira prática ascética e mística. Então, vamos salientar a importância disso com algumas coordenadas, com algumas indicações do que fazer, como filtrar, esclarecendo que a Igreja desde sempre precisou lidar com a presença, a atuação de falsos místicos que sempre alteraram o verdadeiro sentido, o verdadeiro conceito da perfeição cristã na vida interior. São os hereges, muitos dos quais iniciaram seus movimentos, que cresceram e ganharam muitos adeptos. E aí, uma infinidade deles. A Igreja sempre precisou lutar contra os hereges, porque sempre foi uma tentação humana mudar a doutrina. Pegar aquilo que existe, aquilo que nos foi dado pelo céu e adaptar ao nosso gosto. E assim vão surgindo as falsas doutrinas. Claro que aqui não se pode deixar de mencionar a maldita chamada teologia da libertação, que foi considerada pelo Joseph Ratzinger, que nós já citamos na primeira parte, um grande teólogo, considerado por muitos o maior teólogo vivo no mundo, e ele disse que essa teologia da libertação é a pior heresia já surgida na história da Igreja desde o início. Pior do que qualquer outra, pior do que falso misticismo, pior do que arianismo, pelagianismo, montanismo, pior do que qualquer coisa, porque estas heresias todas que existiram no correr da história da Igreja negavam uma ou outra dimensão da fé. Um ou outro dogma, uma ou outra verdade revelada, ao passo que esta nega o conjunto da fé, o conjunto da revelação como um todo, negando a transcendência essencial da espiritualidade cristã e substituindo pela mera imanência de ideias políticas, econômicas, pela luta por questões sociais, etc. O fato é que, condenando o que é falso, a Igreja desde sempre assinalou as escolhas que devem ser evitadas e o caminho seguro a se seguir neste campo da ascética e da mística. Então, nós vamos contemplar aqui, analisar, quais os caminhos, quais as maneiras que nós temos seguras, autênticas, verdadeiras, para saber separar as coisas. Saber diferenciar o que é que vale a pena, o que é válido, o que é que vai nos trazer fruto nesta seara, o que vai nos fazer crescer espiritualmente e realmente nos aproximarmos de Deus, e o que é engano, o que é desvio da fé verdadeira. E nesta análise, nesta reflexão, nós veremos que o Monsenhor Tanqueray, que é o autor do outro livro base desta nossa formação, agora no início, teremos outros autores na sequência, mas agora de início temos o Padre Penido e Monsenhor Tanqueray, com o seu Compêndio de Teologia Ascética e Mística, um grande clássico. Então, ele vai dizer da importância, da necessidade até muitas vezes, de se apelar para a psicologia como auxílio aos fiéis católicos que desejam viver com frutuosamente a vida interior, a espiritualidade da fé, a espiritualidade mais aprofundada.
E a partir daí, então, nós vamos justamente aprofundar os nossos conhecimentos a respeito dessa questão, que na maioria das vezes é deixada um pouco de lado, a questão da psicologia. Então, será que nós temos hoje uma psicologia católica autêntica, na qual nós possamos nos apoiar, se for possível, né, a quem for possível, na busca pela verdadeira ascese e mística? Será que nós temos hoje, será que existe algum tipo, alguma escola, algum ramo da psicologia que se coadune, que harmonize as suas práticas, as suas aplicações, os seus princípios com a sã doutrina da Igreja de Cristo? Então, para esclarecer essas questões, eu convidei um psicólogo autenticamente católico, que é o senhor José Hamilton Ferreira, e ele nos prestou alguns esclarecimentos bastante essenciais que deixarão os nossos estudantes, eu tenho certeza, até surpresos. Porque existe sim um ramo da psicologia, com psicanálise, que procura auxiliar os fiéis católicos e que se apoia na chamada psicoterapia tomista. Ela se utiliza como base de conhecimentos da psicologia os ensinos de Santo Tomás de Aquino. Ela se coloca até como uma prova da atualidade do tomismo para nós, não é? Apoiada na doutrina de Santo Tomás, do nosso doutor comum, abarcando a filosofia, a teologia e aí a psicologia. Então, esses pontos contemplados por Santo Tomás foram abandonados com o avanço das ciências, mas no campo específico da psicologia, o pensamento de Santo Tomás, as soluções de Santo Tomás mostram grande atualidade nos nossos dias. Então, o Dr. José Hamilton, ele produziu para nós um esclarecimento, compartilhou conosco um belo esclarecimento a respeito da questão, que não deixa de ser muitíssimo interessante. Talvez alguns estranhem falar de psicologia, de psicoterapia, mas isso é importante na medida em que é importante nós não nos deixarmos levar por ilusões, falsidades, falsas doutrinas. Então, para uma sadia evolução, para um sadio crescimento interior, é necessário que tenhamos certeza de que estamos avançando por um caminho seguro, sadio. É necessário que tenhamos a certeza de que estamos pisando em terreno sólido para nos aprofundarmos em vida interior, em espiritualidade, em ascética, em mística. Por isso, Monsenhor Tanqueray sinaliza a importância disso. Então, sem dúvida, a aplicação da psicologia poderá ser útil em alguns casos específicos, especialmente no tratamento de vícios, com destaque para o vício da pornografia e masturbação, para os medos patológicos, os estados avançados de consciência escrupulosa, com o temor excessivo de não ser bom o bastante para ser católico, para ser cristão, para servir a Nosso Senhor, para ser salvo, e também para aquela tendência, isso é muito comum, a gente vê muito, aquela tendência de ver, de enxergar influência sobrenatural ou demoníaca, né, ação de demônios, em todo tropeço, em toda dificuldade da vida, em toda, qualquer fenômeno estranho, ela já acha que é algo sobrenatural. Para essas pessoas, a aplicação da psicologia, uma psicologia autêntica, católica, pode ser útil. Esses casos estão, na maioria das vezes, ligados às desordens causadas pelo transtorno obsessivo-compulsivo, sigla TOC, que pode requerer até mesmo, nos casos mais avançados, o uso de medicamentos, né? Aí, no caso, já é um caso da psiquiatria. Bem, os bons diretores espirituais sempre souberam dessa realidade e da consequente importância dos auxílios que as ciências humanas podem nos oferecer, e é por essa razão que Monsenhor Tanqueray as destaca. Toda ciência deve e procura isso, ancorar-se na razão, assim como também a ciência teológica, da qual nos ocupamos aqui. Não nos esqueçamos que a teologia é a fé em busca da razão, da compreensão.
Será sempre necessário e imprescindível também, portanto, que o fiel católico, em caso de necessidade, saiba encontrar um profissional que respeite a sua fé e não tente, em nenhuma hipótese, tirá-lo, confundi-lo, demovê-lo das suas convicções sadiamente religiosas. Por isso mesmo, esse acompanhamento psicológico, se houver, não deve prescindir de uma boa direção espiritual, da prática da oração constante, da frequência aos sacramentos. O fiel católico mais consciente dessas questões todas estará mais apto a fazer uso das suas práticas devocionais, como a meditação para a contemplação, que nós citamos, que nós ensinamos no fascículo anterior, demos um passo a passo, uma metodologia ali bem explicada. Aí sim poderá se praticar de modo mais perfeito. Meus caros, era isso neste fascículo, neste módulo. Espero que leiam e releiam o fascículo para que o compreendam bem, aprendam com ele, aprofundem, recorram às obras citadas e que Deus nosso Senhor vos abençoe e vos guarde. Até a próxima.